Reze muito. Caminhe sempre na presença de Deus. E em Deus ponha toda a sua esperança, toda a sua confiança. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a caminhar com Deus. Aprenda a estar sempre ao lado de Deus. Aprenda a caminhar sempre com Deus. Aprenda a caminhar sempre na presença de Deus. Querido amigo, quero, assim contigo, refletir um pouco naquilo que concerne a nossa vida. Viver do Espírito, viver da carne. O que é afinal? O que nos diz São Paulo a respeito disto? O que é viver na carne ou da carne e o que é viver do Espírito? Pois assim diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Filhos de Deus por adopção. De facto, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ela que clamamos: Abba, ó Pai. Esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, precisamente pressupondo que com Ele sofremos, para também com Ele sermos glorificados. O que é afinal viver no Espírito e deixar conduzir-se pelo Espírito? Pois assim diz o apóstolo: todo aquele que deixa-se conduzir pelo Espírito, esses sim são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Há um ATT aí. Todos nós somos criaturas de Deus. A quem nem todos somos filhos. Tornamo-nos filhos de Deus pelo batismo. Pelo batismo, tornamo-nos filhos de Deus e membros de sua Igreja. Membros do seu corpo. E todo membro de um corpo move-se em função do corpo. E todo membro que não move-se em função do corpo, aquele não faz parte do corpo. Viver do Espírito é deixar-se conduzir pelo mesmo Espírito, que é Deus. Esse mesmo Espírito que nos foi dado não é um Espírito que nos escraviza com as práticas mundanas, não. É um Espírito que nos ajuda a edificar a nossa própria vida, que nos liberta, que nos enche de vida mais vida. É um Espírito que nos faz viver da verdade com a verdade, que nos conduz até ao Pai. E o mesmo São Paulo diz
aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 24. Aqui, São Paulo descreve claramente quais são. Aqui nós conseguimos perceber realmente quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do mal. São aqueles que se deixam conduzir, ou aqueles que vivem do Espírito e aqueles que vivem da carne. Quais são as práticas daqueles que vivem do Espírito e aqueles que vivem da carne? São práticas diferentes, são realizações diferentes. Então, São Paulo aqui descreve claramente, vividamente, as características de um homem que vive no Espírito e do Espírito e do homem que vive da carne. No versículo 16 e até o 24 do capítulo 5 do livro de Gálatas, diz assim São Paulo: Mas eu digo-vos, caminhai no Espírito e não realizareis os apetites carnais. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. São de facto realidades que estão em conflito uma com a outra, de tal modo que aquilo que queres não fazes. Ora, se sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob domínio da lei, mas as obras da carne estão à vista. São estas: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, fúrias, ambições, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a tais. Essas são as características de um homem, as obras, as realizações de um homem que vive da carne. Lembramos-nos que todo ser humano, todos nós somos feitos de carne e espírito. Apetite carnal, que São Paulo, viver da carne, que São Paulo aqui refere, é aplicado à natureza humana, que não corresponde à graça de Deus. São realizações que o homem realiza, são as ações que o homem realiza que não vão de encontro à graça de Deus, que desvia o homem das práticas ou da graça, da vontade de Deus. São essas realizações que nos fazem negar Deus, que nos fazem fugir da presença de Deus, não acreditar em Deus. Todas essas realizações nos fazem fugir, tornando-nos assim filhos do mal, vivendo da carne. É essa natureza. É o oposto do amor. Vejamos que todas essas realizações são os opostos do amor. Ódio, cobiça, inveja, todas essas características que São Paulo descreve de um homem que vive da carne são contrários ao amor. E afinal, quais são as características ou as realizações de um homem que vive do Espírito? O mesmo descreve.
Por seu lado, é este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então, todo homem que se deixa guiar pelo Espírito, que se considera filho de Deus, as suas realizações são essas. As suas ações. É amoroso, compreensivo e alegre, transmite a paz, a concórdia, a benignidade, é bondoso, como que eu posso dizer? É bondoso, é fiel às coisas, é manso, é humilde, conhece-se, tem o seu autodomínio, conhece-se. O maior defeito do ser humano é não conhecer o seu próprio eu. Eu não saber dominar-se. Então, queridos amigos, o fruto do Espírito são esses. Viver do Espírito. Amor. Quem ama, quer ver sempre o bem. É sempre alegre. Transmite sempre a paz. É paciente. São virtudes dado ao homem. São virtudes que Deus dá ao homem para a sua vivência, para saber conduzir a sua vida como peregrino. Viver do Espírito e viver da carne são coisas totalmente diferentes. Viver da carne é como se diz, viver na lógica do mundo. São esses os prazeres. Idolatria, feitiçaria, bebedeira, orgia, ciúme, fúria, inimizades, feitiçarias. Todo esse que realiza essas práticas vive segundo a lógica do mundo, vive segundo a carne e não é filho de Deus, porque quem é filho de Deus vive segundo o Espírito, que é amor, alegria, paz, mansidão, autodomínio, benignidade, bondade. Todas as outras realizações são as realizações do Espírito, aquele que se deixa conduzir pelo Espírito, que vive segundo o Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho. É esse Espírito que nós recebemos pelo batismo, que nos conduzem à vida eterna. Então, querido amigo, não tardas a se converter no Senhor. Não vive da lógica do mundo, não vive do prazer da carne, vive segundo a vontade do Espírito. Vive, conduz a tua vida pelo Espírito. Deixa-se conduzir pelo Espírito Santo e não pela lógica do mundo. Não vive da carne, vive do Espírito. Reze muito. Caminhe sempre na presença de Deus. E em Deus ponha
a toda a tua confiança. Acredite, vive do Espírito e verás que sairás vencedor e a tua vida será melhor. Fique bem. Até a próxima.